Agradeço a Vossa Excelência pela compreensão, visto que o tema, de fato, é um tema absolutamente delicado e que nós precisamos tratar com a grandeza que o tema merece. Eu quero dar os parabéns ao trabalho feito pela Comissão Especial. Toda a Comissão Especial que tratou do tema teve, de fato, um grande valor quando conseguiu conduzir para o consenso em alguns processos de elaboração do Plano Nacional de Educação. Por isso, acredito que nós tivemos aqui alguns pontos discutidos com maior clareza, discutidos com maior profundidade, com maior paixão. Acredito, senhor presidente, que não há aqui divergência naquilo que nós vamos discutir com relação aos 10% do PIB na educação. Não há divergência com relação a esse ponto. Assim como não há divergência de que a valoração do ensino público, senhor presidente, deve ser a meta principal para um país onde não consegue preencher bons resultados na educação na América do Sul, na educação mundial. Então, acredito até que pelo nível que se encontra a nossa educação hoje, nós temos a obrigação de promover uma discussão absolutamente forte e firme com relação ao que disse aqui. Mas, senhor presidente, um tema em especial, eu queria aqui fazer referência, até porque acredito que há necessidade do posicionamento desta Casa e dos seus membros para especialmente o texto aprovado no Senado, o texto do Senado e o texto da Câmara dos Deputados. Eu particularmente, senhor presidente, em razão dessa ingerência do gênero no Plano Nacional de Educação e de a origem gênero, senhor presidente, tem um contexto absolutamente ideológico marxista, eu não acredito que deva constar eu não acredito, senhor presidente, que deva constar. Garantida a palavra ao deputado, por favor. Eu não acredito, senhor presidente, que deva constar ideologia no Plano Nacional de Educação. Independente qual seja, senhor presidente, a tendência em que se tenha defesas acaloradas de um lado ou do outro, eu acredito que a inserção de uma ideologia marxista no nosso plano de educação não seria o mais razoável, senhor presidente. E acredito mais. Acredito que nós temos, senhor presidente, na concepção do Estado laico, na concepção deste Estado que chamamos de Estado laico, nós não podemos exatamente avançar no Estado laico com uma concepção ideológica marxista constando no plano da educação. Esse é o ponto, senhor presidente, que acredito seja fundamental. Por favor. E por muitas vezes, senhor presidente, o que mais me assusta é que os mesmos que defendem a democracia para o pleno uso e direito das pessoas que possam se manifestar, não queiram ouvir alguém que representa a sociedade. Eu sou parlamentar, senhor presidente. Eu sou parlamentar, assim como ouvi na semana passada, eu sou parlamentar. Sou deputado federal, senhor presidente. Vou para a minha 6ª eleição ano que vem, iniciei a minha vida pública aos 22 anos de idade. E tenho convicções claras. Senhor presidente, garantida a sua palavra. O volume do grito não pode calar, senhor presidente. É extremamente importante que nós venhamos vencer essas batalhas. Senão nós ficamos fazendo discurso pela democracia e quando um parlamentar sobe à tribuna, nós viramos as costas, senhor presidente, para que ele não seja ouvido. Então a concepção, senhor presidente, não se trata aqui, com a palavra, não se trata garantir aqui. A palavra, por favor. Garantida a palavra, deputado. Não se trata, senhor presidente, não se trata de manifestações dessa natureza, senhor presidente. Garantida a palavra. Eu tenho uma clareza muito grande, senhor presidente. Homossexuais que trabalham na minha equipe são nomeados e são, senhor presidente, assessores parlamentares da Câmara Federal, que trabalham comigo dentro do meu gabinete, porque o cristão, ele trabalha com uma outra base que aqui está sendo dada, senhor presidente. O cristão trabalha com a base do respeito e com a base do amor, e não com a base do grito, senhor presidente. Que é o que se escuta por muitas vezes, a compreensão, senhor presidente, que quer se dar a alguns temas, não é a compreensão que essencialmente elas têm. Eu não acredito, senhor presidente, que devo educar os meus 2 filhos dentro de uma concepção ideológica, independente qual seja ela.
Trabalhei junto com parlamentares aqui que defendem outras teses. Trabalhamos juntos em momentos importantes da Câmara Federal. E não tenho nenhum tipo de preconceito, senhor presidente. Não sou uma pessoa que trabalho com nenhum tipo de preconceito, mas acredito que na essência do ser humano existe uma distinção clara, dada pelo Criador, senhor presidente. Não há como se fazer a distinção diferente. Não dá, senhor presidente, para nós acreditarmos... A palavra do deputado está garantida. Não dá para nós acreditarmos, senhor presidente, que o PNE é uma discussão de homossexualismo, de preconceito, de conduta sexual de quem quer que seja. É a direção do processo educacional brasileiro, criado, senhor presidente, e essencialmente nós temos uma sociedade cristã. Há de se respeitar esses valores, sem em nenhum momento se desrespeitar aqueles que pensam diferentes, que entendem de maneira diferente, senhor presidente, porque essa é a essência e que nós devemos fazer neste parlamento, uma discussão que seja, senhor presidente, madura. Eu vejo agressões, senhor presidente, às igrejas. Agressões, senhor presidente, tanto a igreja evangélica como a igreja católica. Somente aquele, senhor presidente, que não conhece o trabalho social de uma igreja, que não sabe o que é a penetração e a inserção numa igreja, numa comunidade carente, faz esse tipo de discurso, senhor presidente. Vem para cá no ar-condicionado geladinho, mas não conhece o trabalho fundamental que as igrejas realizam na base da sociedade, senhor presidente. Nós estamos vivendo aqui... Senhor presidente, nós estamos aqui... Por favor. Nós estamos aqui, senhor presidente, nós estamos aqui a patrocinar uma divisão da sociedade com a inserção do gênero no plano nacional, que não é necessária por parte desse parlamento, senhor presidente. Ela não é necessária porque ela muito mais nos divide do que nos aproxima, é o que eu disse. Como alguém que pode ter na sua base cristã o amor, a ética, a compreensão, vai ser a defensor de qualquer que seja o modelo discriminatório. Não é esse o ponto, senhor presidente, mas é o ponto da manutenção da família tradicional, manutenção dos valores, senhor presidente, que todos nós aqui defendemos. Não há nesta casa um ringue montado. Não há nesta casa um ringue, senhor presidente, para que se discuta de maneira agressiva, de maneira discriminatória. Há sim, senhor presidente, uma oportunidade de nós deixarmos o gênero na discussão no plano da educação para fora. Para fora. Eu não conheço, presidente. Aliás, eu conheço, presidente. Poderia até trazer, se alguns aqui se interessarem, pela leitura e por ingressar no blog do padre Paulo Ricardo, verá exatamente, senhor presidente, o que eu estou dizendo. Porque a ideologia de gênero, senhor presidente. Com a palavra garantida, por favor. Deputado, prossiga. Por favor. Por favor. Deputado Luiz Fernando, por favor. Por favor. Deputado Luiz Fernando, conclua sua manifestação. Presidente, só para concluir aqui as minhas considerações, para a luta contra a homofobia, senhor presidente, estou à disposição do exército que aqui está para ser soldado, senhor presidente. Mas pela inserção, senhor presidente, pela inserção de uma ideologia marxista no plano da educação, pela inserção da ideologia de gênero no plano da educação, eu sou frontalmente gênero. No plano da educação, eu sou frontalmente contrário, senhor presidente. Sou pai de 2 filhos, senhor presidente. Tenho em casa, senhor presidente, 2 crianças. Deputado, conclua, por favor. Deputado. Por favor. O deputado vai ter 1 minuto para sua conclusão. Depois passaremos ao seguinte, por favor, Luiz. Eu queria, de fato, senhor presidente, fazer aqui a conclusão da minha fala, num clima em que fosse mais respeitosa a manifestação de cada um dos senhores e senhoras que aqui estão.
Porque ninguém, senhor presidente, em sã consciência, vivendo um momento social que nós estamos vivendo no país, de absoluto fomento à violência, onde as pessoas, senhor presidente, em São Paulo, que é o estado onde tenho tido a oportunidade de fazer política, estão se matando a troco de nada, senhor presidente. Não faz o menor sentido nós dividirmos a sociedade numa discussão que não vai gerar frutos para a própria sociedade. Eu tenho um posicionamento claro, senhor presidente, e aqui quero manifestar. Sou contrário à inserção de qualquer ideologia e ainda mais a ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação. Sou respeitoso com as pessoas, senhor presidente, mas não admito. Concluindo. Não admito, senhor presidente. Eu quero concluir, senhor presidente, eu quero concluir conclamando as pessoas, senhor presidente, para que a gente possa, de fato, rever aquilo que nós estamos tratando dentro desse Congresso Nacional sobre o aspecto dos direitos sociais, sobre inserção, por exemplo, dessa ideologia, porque muito mais, senhor presidente, está nos dividindo do que nos unindo. Volto a repetir, não há preconceito, há um conceito, senhor presidente, estabelecido na minha cabeça de que uma sociedade cristã necessariamente não pode ter a ideologia de gênero inscrita no Plano Nacional de Educação. Muito obrigado, senhor presidente, pela paciência. Com a palavra. Com a palavra. Com a palavra. Com a palavra. Com a palavra, com a palavra, por favor, com a palavra, pela sequência dos inscritos, com a palavra, deputado Jair.